Bruno Mariano, um escritor da Nova Cepa, um jovem escritor, que tem desenvolvido um trabalho, né, na ficção. Então, a nossa intenção aqui é passar por esta obra de Bruno e conversar um pouco, né, sobre a sua vida e conversar com vocês sobre literatura também, porque eu acho que o legado de um festival, né, é despertar as pessoas para a escrita e para a leitura, né? E a gente pode estar conversando aqui com os futuros escritores, pessoas que já rascunham, estou sentindo uns olhares aí, pessoas que já rascunham os seus trabalhos, né, que já trabalham com a ficção, com a poesia, com a crônica. Então, é bom a gente conversar, saber como começa a carreira de um escritor, Bruno. Como começa a carreira de um escritor? Eu vou começar logo com essa pergunta aqui para ele. Boa tarde, eu agradeço aos funcionários do Maurício, à direção, aos professores, aos alunos que estão aqui, né, aos organizadores do evento, o pessoal da Direc também. Eu sei que tem todo um esforço, vocês têm uma rotina de aulas, de trabalhos, e foi interrompida para abrir esse espaço, e a gente espera que seja proveitoso. Essa pergunta é interessante mesmo, porque cada um vai ter sua história e vai surgir de forma peculiar para cada um. Mas eu quero dizer que essa relação com a terra é muito importante, e a literatura potengiense é uma literatura universal. E eu vou mostrar para vocês por quê. Eu estou lendo agora, recentemente, nesse momento, um livro escrito por um escritor russo de 1780, Pushkin. Ele escreveu esse livro no interior da Rússia, em 1780, e eu estou lendo agora. Eu estou viajando no tempo. Eu estou vendo as experiências que um jovem, no século XVIII, vivenciou. E o que eu escrevo hoje, eu não sei quanto tempo no futuro será visto ou não, e que influência terá sobre as pessoas. Então, o que eu escrevo hoje, com base nas minhas experiências aqui em São Paulo do Potengi, eu não tenho um domínio sobre o que vai acontecer. Cada um de vocês jovens, o que vocês produzirem hoje, vocês não têm um domínio, vocês não sabem que nível de influência e de repercussão que pode ter. Antes eu estava conversando aqui com o professor Berguinho, e ele disse, quando foi que começou a literatura na sua vida, né? E foi uma pergunta muito interessante, porque eu sou aqui de São Paulo do Potengi, eu estudei no Colégio São José, no Jardim Jesus Menino, tenho grandes amigos que estudaram aqui no Maurício, Assis, Galego, Pletinho, Pedrinho, Berg, todos aqui de São Paulo do Potengi. A gente jogava bola lá no rio, tomava banho no rio, ali descendo, naquela época eu dava tomar banho no rio, e quando chegava em casa, meus pais, meus tios me estimulavam muito a ler, e eu descobri um livro, Um Menino de Engenho. E quando eu abri, um livro fininho, fácil de ler, gostoso de ler, quando eu abri esse livro, a vida daquele menino era a nossa vida aqui em São Paulo do Potengi. Era banho de rio, era brincadeira de pegar, de tica, de tô no poço, era aquelas confusões da infância. Eu disse, cara, esse livro é a minha infância. E era escrito por o autor do livro, ele se apresenta, é um advogado rico, bem-sucedido, mas que a felicidade dele não é essa felicidade de ser, naquela época, um homem rico. A felicidade dele era a recordação da infância que ele viveu. Isso abriu muito, assim, abriu o leque. Eu disse, que interessante, eu viajei no tempo, viajei na experiência. Eu aqui em São Paulo do Potengi tive contato com isso. Então a literatura traz isso para a gente, né? Traz essa viagem no tempo, no espaço. Viajar é muito bom, quando a gente viaja a gente aprende muito, mas na literatura a gente viaja nas épocas, nas gerações, nas experiências. Você pode conhecer outros mundos. Como eu disse, estou conhecendo agora um jovem na Rússia que foi mandado pelo pai para lutar no Cazaquistão, em 1780, nessa história. Então, você vê toda uma experiência, toda uma viagem. Mas eu também quero dizer, acho importante, a gente falou aqui também sobre a importância da literatura, e a gente, às vezes, tem uma visão equivocada, que a literatura vai ser uma diversão, vai ser só um prazer, vai ser só uma viagem. E aí o jovem pega o livro, abre o livro e vê que tem uma dificuldade. A leitura tem um desafio. Então, a leitura não é só o prazer,
não é só o deleite, não é só ver. A leitura e a literatura é árdua, ela exige da gente. Eu pensei numa analogia com relação ao esporte, a academia. Acho que os jovens gostam, todo mundo gosta de praticar um esporte, ficar forte, mas tem um esforço, né? Exige um esforço. A literatura é assim também. Mas ela vai te dar, quando você se acostuma, se adapta, ela vai te dar mecanismos para viver melhor, para conhecer melhor as pessoas e para se transportar no tempo. Bacana. Acho que é interessante a gente conversar, né, sobre a literatura, sobre a palavra, sobre a comunicação escrita e o que ela provoca, né, na nossa mente, né? Você imagina a quantidade de palavras que nós temos na mente, Bruno, e o que cada palavra dessa desperta em termos de lembranças ou referências. Então, o nosso cérebro, trabalhando com a palavra escrita, ele se esforça bastante, ele cria cenários, como Bruno criou um cenário de um livro, criou o cenário de São Paulo do Potengi. Mas, Bruno, eu vou chamar para se inserir aqui Vladimir Alexandre. Gostaria de pedir aqui uma salva de palmas. Nosso convidado especial. Vamos arrumar aqui a roda de conversa, né? Vladimir, um pesquisador, fotógrafo, né? E nós teríamos hoje um bate-papo sobre Oswaldo Lamartine, né? E, infelizmente, por uma questão de saúde, o Vicente Cerejo não pôde chegar a São Paulo do Potengi e tudo. E o Vladimir tem uma pesquisa, né, e também um trabalho fotográfico que está, inclusive, em exposição. Nós acabamos de inserir na nossa exposição de artes visuais aqui do festival, né? Então, Oswaldo Lamartine, apesar de não ser potengiense nem ser da região do Potengi, foi uma pessoa que se radicou na região, né? E nessa região extraiu aí como se fora um agricultor, né? Ele extraiu dessa terra muito da sua criação, da sua obra, basicamente sobre a questão a descrição, né, do homem e dos seus costumes, né? O homem sertanejo e os seus costumes. Então, eu gostaria de abrir um espaço aqui para o Vladimir, não só para falar dessa exposição, que inclusive estará na Pinacoteca de Natal, né? E dizer, Vladimir, que é uma honra e um prazer em recebê-lo aqui no FLI Potengi, no Festival Literário do Potengi. Fica à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Essa exposição que, na realidade, o que eu estou trazendo para cá é um fragmento da exposição fotográfica que vai acontecer a partir do dia 30 de julho, abre às 16 horas, na Pinacoteca do Estado, lá em Natal. Mas esse trabalho em si tem muito a ver com o que o Bruno tinha falado agora no início, quando ele fala que o livro tem essa capacidade de levar você a outros tempos, né, que a gente vai identificar como temporalidades do livro, né, a forma que ele atravessa épocas, histórias, e que ele expande o tempo da vida das próprias pessoas. É exatamente sobre isso a abordagem que eu vou falar. Porque a minha exposição ela não é exatamente uma homenagem a Oswaldo Lamartine, mas sim uma inspiração na obra de Oswaldo Lamartine. E, a partir desse pressuposto da importância, da envergadura da obra dele como sertanista brasileiro, reconhecido nacionalmente, internacionalmente até, como grande sertanista, como Câmara Cascudo, né? Ele traz um legado, né, e uma contribuição à literatura e à história do Rio Grande do Norte extremamente importante para que a gente possa resgatar coisas que não são do nosso tempo. E a minha exposição é sobre essa capacidade de uma obra de alguém que viveu em uma outra temporalidade, em um outro tempo, trazer ao tempo de uma outra pessoa que totalmente distante, entre aspas, né, da forma temporal, que é a minha obra, né? Eu nasci em 1972, fiz 50 anos recentemente, e Oswaldo Lamartine fez 100, né?
Então, essa obra de Lamartine vai atravessar o meu processo de entendimento do sertão. Quando eu leio a obra de Lamartine, eu vou entender como se formaram as cidades, como são feitos, como foi descoberta a produção, por exemplo, da faca de ponta, né? Como foi o início dos açudes no Rio Grande do Norte, que hoje são tão importantes para a manutenção da sobrevida, da produção e de tantas outras coisas do desenvolvimento do Nordeste, né? Quando você começa a entender também de como se situam as histórias de um sertanejo que vai sair, o Oswaldo Lamartine dá uma contribuição extremamente importante, na minha opinião, nesse sentido, porque ele vai tirar o sertanejo do lugar do pobre, sem cultura ou sem o que acrescentar, né? Que essa era uma visão sulista que acontecia, que antes vigorava com muita força, mas ele vai tirar e levar esse sertanejo para o lugar da ciência, a fala dele para o lugar da ciência, a poesia dele para o lugar da ciência. Porque, ao mesmo tempo que ele faz a ciência de dizer como se foram feitos, quais os métodos que foram feitos, os açudes, quais as metodologias que eram feitas para se desenvolver a alimentação, o porquê dela, ele vai fazer, por exemplo, no vocabulário do criatório, é levar essa fala do sertanejo para um estágio de compreensão do que se trata cada abordagem do sertanejo sobre o mundo que ele habita. Isso é muito interessante. E uma coisa que Oswaldo Lamartine também faz, que é extremamente significativo, é que, ao mesmo tempo que ele faz um apanhado científico da estrutura nordestina, especialmente do seridó, mas não só do seridó, mas do espírito nordestino, do espírito do sertanejo, ele vai também contribuir para a manutenção dessa cultura, né? E aí, a minha obra é esse impacto, né? Porque, inclusive, uma coincidência, vamos dizer, uma coincidência transversal que acontece nas nossas vidas pessoais, da minha de Oswaldo Lamartine, e por isso eu me arvorei a escrever também. A minha exposição tem falas minhas e fragmentos da obra de Lamartine, exatamente nesse sentido de mostrar como elas se atravessam, né? Como eu vou perceber Vladimir, isso. mas para quem eventualmente vá, eu sei que todos estão curiosos, quem puder ir à Pinacoteca vai encontrar lá, além de uma exposição fotográfica, também esses textos. Nós vamos levar textos. São textos e fotografias. E a gente está tentando montar uma sala de projeção com vídeos, com depoimentos de pessoas que tinham ligação mais íntima com Oswaldo Lamartine. Beleza. Alô? Oi. Falando sobre Lamartine, né, me veio essa questão da memória, da importância e da relevância, e que precisa ser preservada principalmente por nós potengienses com relação aos nomes potengienses que precisam ficar na memória. E eu vou falar desse vazio que está ocorrendo aqui em São Paulo do Potengi, que não é de hoje, talvez seja de muito tempo. Eu, quando jovem, com 20 anos, mais jovem, eu acho que ainda sou um pouco jovem, no ano 2000, eu fui a um congresso em Salvador. E eu, na minha infância, conheci aqui, não sei se alguém de vocês vai recordar dele, Deodato. Deodato eu conhecia na minha infância, Dantas, né, Deodato Dantas, como alguém que tinha algum problema de saúde mental, que fazia uma campanha eleitoral que ninguém reconhecia. E para mim, na minha infância, era um motivo até de piada. Eu sou sincero em dizer isso. E aí eu fui a um congresso em Salvador, Congresso Universitário Nacional, e eu fui a uma livraria em Salvador e vi um livro, Os Flashes Reverenciam Deodato. Opa. Alô? Não. Alô? Oi. Opa. Deu certo. Então, um potengiense chamado Deodato, que eu, na minha infância, não sabia a importância dele, conhecia apenas como uma pessoa que era até, às vezes, ridicularizado, eu reconheço isso. Quando fui a Salvador, em um congresso universitário nacional,
eu estou numa livraria, vejo um livro, Os Flashes Reverenciam Deodato. Eu achei interessante porque não me veio a ideia no primeiro momento que era o nosso Deodato. Quando eu peguei esse livro, eu vi que era o Deodato de São Paulo do Potengi. Que era o Deodato, um livro em Salvador, com o Deodato de São Paulo do Potengi, com fotografias dele de Seleção Brasileira de Basquete, a história de vida dele. E eu pensei, meu Deus do céu, eu não sabia que esse era Deodato. E quem de nós aqui hoje, quais dos nossos jovens conhecem a história de Deodato? Foi um jornalista fotográfico esportivo de renome nacional. Hoje nós conhecemos, todos os jornalistas esportivos são pessoas conhecidas, como Casagrande, né, os comentários. E nós tínhamos um potengiense que naquela época conseguiu fazer esse salto e ser reconhecido nacionalmente. E os potengienses não conhecem. Então, é importante esse resgate da memória, falar de Lamartine, mas também é interessante a gente resgatar os nossos nomes. Nós temos um Deodato, nós temos um Aloysio Azevedo. E quem sabe quantas outras pessoas nós não temos que já produziram, fizeram algo importante e que estão esquecidas, né? Bem lembrado, Bruno. E, inclusive, a gente vai cada vez mais, quando explora o assunto, né, o tema livro, a literatura como um todo, a gente vai aumentando cada vez mais esse leque de importância, né, da literatura. A importância para a memória, né, a importância para a construção de uma identidade, a importância para a reflexão sobre o mundo, né, e a sua importância também para o futuro, né, porque a literatura, enquanto olha para o passado, né, reflete sobre o presente, está ao mesmo tempo construindo uma ideia de futuro. Então, não é à toa que nós estamos aqui fazendo 3 dias de um festival literário, né, Vladimir? Eu acho super importante o que você está falando, porque a gente precisa entender que um país só se constrói com firmeza e com condições de ter grandes estruturas no futuro se ele reconhecer o seu passado. Então, a história de um país é extremamente importante para que a gente possa enaltecer os nossos valores locais e os nossos valores nacionais, né? Vocês estão numa terra que tem muitos autores. A gente está falando sobre isso hoje, né? A gente está falando sobre esse potencial. E que esse potencial, além de não estar distante de vocês, está em vocês, né? Quando eu faço um trabalho homenageando Oswaldo Lamartine, ou melhor, inspirado no trabalho de Oswaldo Lamartine, mas que ao mesmo tempo eu exponho a minha forma de ver, eu estou valorizando o que eu entendo desse universo, né? E eu estou trazendo pela história que foi tão importante ter sido afirmada por Oswaldo Lamartine para um lugar de transformação, tanto minha pessoal, como a quem eu puder alcançar, né? Então, eu acho extremamente importante isso que nós estamos fazendo aqui, né, nessa feira, porque, afinal de contas, nós precisamos desenvolver as nossas histórias e, acima de tudo, afirmando o potencial do nosso lugar de origem, da nossa origem, né? Uma coisa que é extremamente importante no trabalho de Oswaldo Lamartine é essa afirmação, né? Porque ele, como eu disse antes, ele traz para o lugar da ciência a fala do sertanejo, né? Não à toa, o nome da minha exposição chama-se Rastejar. Rastejar é um termo que é originário do sertão norte-rio-grandense, né? Que é uma sabedoria popular, uma sabedoria do sertão, que chama o potencial do rastejador. É um sertanejo que ele é capaz de perceber as pequenas e as mínimas nuances da natureza, dos rastos, né? E aí eu vou, na minha exposição, eu falo assim, no rasto de Lamartine, né? Talvez você entenda, mas não é rasto, é rastro. Não, é rasto, né? Rasto, porque o sertanejo, no verbo sertanejo, chama-se rasto, né? Ele vai rastejar. Tem uma história muito legal. Eu vou contar uma história rapidinha de Oswaldo Lamartine, que foi o que me inspirou a botar o título da minha exposição, Rastejar. Ele disse que um determinado fazendeiro tinha perdido um bicho. E estava
sem saber o que fazer, porque ele não tinha a menor ideia de onde esse bicho tinha ido. E vai passando um rastejador na frente dele, ele está no alpendre da fazenda, e fala com ele. Ele diz, rapaz, eu perdi um bicho. Tu não tem nem ideia, não? Ninguém falou de um bicho perdido por aí nas outras fazendas? Ele diz, rapaz, é uma égua cega de um olho, vermelha, da cauda mais clara, né? Ele disse, é isso mesmo, esse não vi. Aí ele faz, como assim? Não viu? Você está me dando... Não, porque quando eu vinha para cá, eu vi que um bicho passou pelas terras de fulaninho e mijava no meio das patas. Só quem mija no meio das patas é égua. Então era uma égua. E eu notei que os arbustos estavam comidos na caatinga só de um lado. Se ela estava comendo só de um lado, é porque ela não enxergava do outro. Então ela era cega. Como ela também só estava comendo de um lado da caatinga, e embaixo dos arbustos da caatinga tinha uma pelugem mais clara, avermelhada, e em cima uma pelugem presa nas caatingas, mais vermelha, mais escura, eu logo vi que era uma égua vermelha escura em cima e mais clara embaixo. Não é não? Quer dizer, essa é a sabedoria do rastejador, a percepção de um sertão que às vezes se passa invisível. Então, isso que me inspirou, porque o desejo, é claro que eu não sou um rastejador, mas o desejo é esse, de ir em busca dos rastros, dos mínimos detalhes de que um autor pode deixar. E isso é a capacidade dos livros, né? Essa coisa da temporalidade e dos detalhes que eles podem deixar para que a gente avance no conhecimento. Era uma pergunta que não quer calar, viu? Perguntar para você mesmo, Bruno. Onde estão os rastros ou os rastros de São Paulo do Potengi ou do Potengi na sua obra de ficcionista, né? Porque você sabe que todo ficcionista ele deixa as impressões digitais dele lá, né? Ele sempre deixa um pouquinho da sua própria história. Então, tem rastros potengienses? Primeiro, agradeço pela pergunta, mas é interessante que a literatura universal, e a gente se comunica mesmo sem querer, porque existe uma passagem muito semelhante a essa em O Nome da Rosa, de Umberto Eco, escritor italiano. E existe também alegorias bem parecidas dos contadores de histórias medievais, da época feudal. Isso é muito interessante, porque às vezes nem se tem essa relação direta e se faz esse intercâmbio. Olha, às vezes a gente nem percebe no livro a extensão da influência, né? Que a gente tem da nossa terra, do nosso local. Porque se eu tivesse sido criado em outro lugar, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, eu seria outra pessoa. Eu sou e eu escrevo de acordo com as experiências que eu vivi. Se eu tivesse sido criado na Noruega, o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos, se eu tivesse saído daqui com 5 anos para a Noruega, eu seria outra pessoa. Porque eu brinquei de todo o poço aqui em São Paulo do Potengi na Latada. Eu brinquei de garrafão, eu brinquei de guerreou pela cidade inteira. Eu conheci os meninos aqui do Maurício Freire, do Dinarte, do Colégio São José. Eu fui para a festa do Coração, eu fui para a festa do ex-aluno, eu ia para a festa toda sexta-feira, toda noite, na verdade, eu ia lá para a Canindé da Churrascaria. Então, eu vi o Play Dance e o Dragon Dance dançar. Então, essas influências estão em mim, a gente acaba percebendo no nosso livro. A literatura, a gente às vezes dá muito valor, e é importante dar valor à história, à filosofia, à sociologia, mas o romance, ele tem uma extensão e uma compreensão da vida que a gente precisa lançar um novo olhar sobre isso. A gente fica vendo muita questão prática, mas a arte, ela nos transporta, ela nos faz imaginar, nos faz sentir. Eu estava conversando com uma senhora de 80 e tantos anos, que ela disse que estudou no Maurício Freire, minha tia Irma, né? Estudou aqui e disse que fez uma prova oral, quando tinha em torno de 10 anos, e ela lembrava dessa prova, ela com 80 e tantos anos lembrava de uma prova oral que fez aqui no Maurício Freire. Quando ela fez era uma menina de 8, 9 anos, será que ela sabia que ia carregar aquela experiência para o resto da vida dela? E a literatura, quando ela explora os acontecimentos, os fatos, as fantasias, ela nos permite também um autoconhecimento, né? Outro aspecto que eu acho fundamental é a empatia.
Porque na história a gente conhece os fatos, na sociologia a gente conhece a sociedade, na ciência política a gente conhece a política, mas na literatura, na boa literatura, a gente pode conhecer o outro. Os personagens no bom livro são personagens vivos, eles estão dentro desse livro, eles estão vivendo aqui. Então você vai ter empatia com a pessoa que tem uma dificuldade, porque você vai ver como é a história daquela pessoa que tem a dificuldade, você vai sair e você vai, poxa, parece aquela pessoa do livro. Então, uma experiência muito positiva para mim com a literatura é ver o outro. Quando eu vi o Menino de Engenho num livro, eu disse, poxa, parece demais comigo, parece demais com meus amigos aqui do interior. Quando eu li 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, eu vi minha avó. E eu comecei a ver o mundo, como é que minha avó viu o mundo. Não era só a minha avó, eu comecei a ver, bicho, minha avó vê o mundo dessa forma. Possivelmente cuidando, preocupado com 13 filhos, tentando dar jeito em tudo, organizar tudo, e cada um querendo seguir sua vida. Então a gente começa a se transportar. A literatura tem essa capacidade de nos transportar para o outro. Além de transportar no tempo, no espaço, a gente se transporta para o outro. Eu, homem, 40 anos, com educação nordestina, quando eu ia conseguir me colocar na visão de uma mulher? Eu só consegui me colocar com a visão e a influência de uma mulher quando eu li 100 Anos de Solidão. E eu conheci uma personagem chamada Úrsula. E eu comecei a ver uma senhora que começa bem jovem, recém-casada, e se torna, com 90 anos, abandonada pela família. Ela fez tudo por aquela família. Tudo. A família só acontecia por causa dela, mas só os homens eram reconhecidos. Porque ela que colocava os filhos para estudar. Ela que dava o conselho certo. Ela que consertava o que estava errado. Mas quando ela fica com 90 anos, ela fica abandonada num canto e ninguém mais nem sabe quem é ela. Por isso 100 Anos de Solidão. Ela fez tudo, e aí de repente eu me transportei. Quantas mulheres, né? Quantas mulheres passam... Quando, sem a literatura, ia perceber isso? Nunca, eu nunca iria perceber. Então, a literatura tem esse poder existencial, tem esse poder de fraternidade, de humanidade. E a gente está muito numa... Eu vou usar um termo do momento, né? Está muito na vibe do que é prático, do que vai dar emprego, do que vai dar dinheiro, do que vai fazer uma prova e tirar uma nota. E a gente está esquecendo de viver, de ser fraterno, de parar e olhar o tempo. E a literatura traz isso. Uma professora da PUC fez um projeto para transformar as escolas em escolas leitoras. E foi procurar os empresários para apoio. Aí o empresário disse, vai ter prova? Não. Vai ajudar na redação? Não. Vai dar emprego? Não. Os empresários não quiseram apoiar. Ela disse, olha, mas vai fazer os estudantes lerem, aproveitarem a leitura, vivenciarem outras experiências. Não, isso não é importante. Gente, isso é fundamental. É o que está faltando para a gente, está faltando empatia. Está faltando a gente sair desse ritmo industrial na nossa vida. É preciso ter um momento do trabalho e da produção, mas é preciso também ter um momento da cultura, de você parar e observar o outro. Então, Aloysio, eu não sei se respondi, porque é difícil falar essa questão da literatura que está no meu livro, né? Com certeza. Mas eu acho que o meu livro tem muito desse aspecto. Inclusive, eu tentei esconder. Eu falava dos passeios na praça, eu estava ficando em São Paulo do Potengi, porque eu falava da biblioteca, eu falava isso, eu não coloquei, mas na segunda edição vou corrigir esse erro. Bacana. A gente tem um tempo limitado, né? E nós estamos aqui abrindo, né, um grande evento da Academia Potengiante de Letras e Artes, vai ser conduzida pela professora Mariquinha, presidente, que eu queria até pedir uma salva de palmas para a professora Mariquinha. Professora Mariquinha, uma construtora, uma idealizadora, sonhadora e construtora dos seus sonhos, né, que ela consegue convencer e compartilhar. Parabéns, viu, Mariquinha, por sua trajetória. Mas, assim, eu vou finalizando, aí cada um de nós vai fazer aí uma palavra final, mas eu sou suspeito para falar porque eu me apaixonei pela literatura e ela não era tão parte da minha vida, né? Eu
perdi meu pai, que na verdade a gente não perde o pai, né? Ele não está mais onde estava, mas está onde estamos, como diz um tio meu. Ele nos acompanha, né, para sempre. E a partir dessa ausência física é que eu não sei o que me levou, mas eu fui levado de uma forma bastante intuitiva a escrever e a me dedicar à escrita. Tanto que até alterei a minha própria formação, uma formação muito tecnológica, muito voltada para coisas utilitaristas, como você estava falando ali. É uma formação bastante utilitarista, né? E eu, de repente, fui redescobrindo na vida, né, a arte, né, a arte da palavra, a arte que é a literatura. E é bom a gente estar falando isso aqui, compartilhando com os meninos, compartilhando com todos os professores, com os colegas escritores, né? Porque só a arte pode nos salvar, viu? Essa frase é mais do que cabível no mundo que nós vivemos, né? Só a arte pode nos humanizar. Aliás, a arte que humaniza é parte da própria filosofia de realização do nosso festival, ou seja, nós precisamos nos humanizar, né? E quando falamos de arte, falamos de literatura, é inevitável que nós estamos falando de algo afetivo também, né? Porque é o nosso afeto que aflora, é a nossa maneira de entender que aflora quando estamos lendo um livro de Bruno Mariano, de Vladimir. Então, o livro foi escrito por eles. O livro foi escrito por José Acassi, por José Ivan Pinheiro, mas o livro é nosso quando nós o colocamos na mão e começamos a ler. Isso é uma mágica. Isso é algo mágico que o livro tem. Ele se transforma o livro de cada um, pelo entendimento que cada um tem daquele código que é a palavra. E influencia muito nisso o afeto, né? As ligações afetivas que nós temos com tudo que aquele código lembra. Então, é uma viagem, né? A literatura é uma viagem, o livro é uma viagem, e estamos aqui para sempre convidar vocês a viajar juntos. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para os colegas aqui. Eu só tenho a agradecer, eu realmente fico muito alegre, muito feliz por estar aqui. Agradeço a Luiz por ter lembrado de mim. Reencontrar pessoas, reencontrar minha cidade, ver jovens que assim, a gente passa bastante tempo fora, trabalhando, acaba se distanciando. Eu já não conheço os jovens de São Paulo do Potengi. Um dia era eu que estava andando por aqui. E é bom rever as pessoas, né, ter o contato. Dona Nini aqui presente, obrigado por estar presente. Então, agradeço e espero que tenha algum proveito. Espero, inclusive, que a gente possa desenvolver, quem sabe, um projeto aí de uma escola leitora, né? A gente desenvolver a literatura com os jovens, porque a arte é muito poderosa, gente. A arte preenche muito espaço vazio, alimenta muito a alma, traz muita felicidade, traz compreensão, traz empatia, traz diversão, mas também é árdua, né? Ela também exige esforço. E se a gente puder ter esse esforço comum, né, esforço junto, eu estou à disposição. Agradeço demais, está sendo ótimo estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto realmente muito honrado em poder estar debatendo com autores como você, Bruno. Acabei de conhecer, mas logo se percebe do trabalho que você faz, da importância do que você está desenvolvendo. Então, é fácil perceber o quanto grande autor você é, né? A Luísa, eu gostaria de agradecer muito, que a Luísa me acolheu logo no primeiro momento. Na realidade, isso foi a minha vinda para cá surgiu numa conversa com o Crispiniano.
sobre esse meu trabalho, e Crispiniano, rapaz, vai ter uma feira em São Paulo do Potengi, vai ter uma roda de conversa sobre Oswaldo Lamartine, e seria muito interessante se fosse lá e trocasse ideia com o pessoal e tudo, e eu senti aquilo como uma proposta realmente muito desafiadora, mas muito interessante para o momento que eu estou vivendo. E o Aloysio me acolheu de braços abertos no primeiro momento que eu falei com ele. Ele já apontou a possibilidade de estar aqui com vocês, e hoje estou trocando essas experiências com vocês. Para quem lida no mundo tecnológico, vocês podem seguir um Instagram da minha exposição, que chama @rastejar, né? Com @rastejar você encontra o Instagram, onde lá eu estou postando imagens que não estão na exposição propriamente dito, mas que também falam da mesma narrativa, né? E posto pequenos fragmentos de textos pessoais sobre esse sentimento que desenvolveu essa jornada até a exposição. Então, falando isso, eu deixo realmente a minha gratidão a todos e a todas vocês, e digo a vocês sobre uma coisa que para mim é muito importante na literatura e no trabalho fotográfico também, no trabalho autoral no todo, enfim, que é assim, a obra nunca se aparta do autor, certo? Mas ela sempre amplia o que um autor leva para o outro. Então, toda vida que você recebe uma obra de um autor, isso transforma você, isso aguça a sua percepção sobre o mundo, e isso faz você se transformar num novo emissor de ideias, né? E aí você leva isso que te transformou de uma forma também transformada para o público maior. E isso, para mim, que é a grande mágica da literatura, né? Essa capacidade de continuar ampliando o mundo além do que além do óbvio, né? E aí a gente vai, ao mesmo tempo que contribui com a nossa percepção, a gente traz a importância desses autores que transformaram a vida da gente. Isso é muito legal. Obrigado. Bacana, Valdir. Eu vou só pedir licença à APLA, porque parece que tem umas perguntas, uma pergunta, e antes da gente encerrar, só dar uma oportunidade de ouvir. Se você quiser vir aqui na frente, já faz a pergunta. Boa tarde a todos. Primeiro que tudo, eu quero agradecer, né, pela essa roda de conversa que foi muito proveitosa para todos nós, e falando também um pouco sobre a obra oswaldiana, de Oswaldo Lamartine. É sobre isso a minha pergunta, certo? Inclusive, foi muito louvável também, né, a UFRN, em comemoração aos seus 60 anos de editora, reeditar boa parte da obra de seu Oswaldo. Isso é muito importante para a comunidade científica. E minha pergunta é a seguinte, já parabenizando pelo seu trabalho de pesquisa sobre essa temática, que tem tudo a ver com rastejar, né, sobre esse escritor humilde, e que todo mundo deveria se aprofundar mais a estudar sobre ele. E a minha pergunta é a seguinte, nesse seu rastejar, você também seguiu aquele percurso até uma cidade próxima aqui a gente, a São Paulo do Potengi, que é Riachuelo, que lá também teve também um pouco da presença de seu Oswaldo lá, embora pouco período que ele passou na Fazenda Lagoa Nova, em que até ele denominou Fazenda Cauã, e de lá saiu o trabalho de pesquisa com o tema No Alpendre da Cauã, onde ele fala muito também sobre o rastejar, sobre toda essa sua obra resumida já no auge de sua carreira. A minha pergunta é sobre isso. Se você chegou até aí também a essa parte da terra, que no caso, no início, o Luizinho falou que o seu Oswaldo não é tão aqui da região Potengi, mas que também tem raízes aqui na região Potengi, que Riachuelo foi palco da fazenda de Juvenal Lamartine, né? Então, foi também palco também da queda do avião, que teve um episódio histórico em Riachuelo, que inclusive foi na Fazenda Lagoa Nova que aconteceu esse episódio. E seu Oswaldo Lamartine
nesse período também tinha essa relação com a fazenda e conservou parte do material da queda desse avião. E também contribuiu muito para a história. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado. Então, à vontade, Valdinho. Na minha pesquisa, eu me debrucei sobre essa passagem de Oswaldo Lamartine, mas infelizmente eu não tive como fazer uma imersão na região de Riachuelo, porque as terras dele foram vendidas e eu não consegui contato com o novo proprietário. Então, para poder andar nas terras, eu teria que ter o acesso ao atual proprietário das terras da Fazenda Lagoa Nova. Mas, sobre isso que você falou, da importância, inclusive para São Paulo do Potengi, é extremamente interessante a gente entender. Quando eu falo que Oswaldo Lamartine é um sertanista de envergadura nacional e até internacional, né? E aí a gente pode lançar a mão de Guimarães Rosa, por exemplo, quando ele diz que o sertão é o mundo, né? A gente vai entender que esse espírito da colocação do sertanejo, da feitura, por exemplo, quando ele fala dos tamanqueiros, quando ele fala das feituras dos formatos que eram feitos os açudes no princípio, nos primeiros momentos, ele fala sobre São Paulo de Potengi, né? Dos açudes que foram construídos aqui, dos pequenos açudes que foram construídos em Riachuelo, né? Essas histórias vão encaixar com o que ele depois vai chamar de o sertão de nunca mais, que é um sertão que não existe mais na sua forma de se fazer, né? Hoje, as tecnologias que se usam para fazer um açude são muito diferentes, mas é extremamente importante a gente entender o que nasce naquela cultura, por exemplo, dos tamanqueiros, que ele vai levantar ao mesmo tempo as metodologias que se fazia, ele vai falar das cantorias que eles faziam quando estavam fazendo os açudes, né? Então você levanta aspectos de relevância extremamente técnica, ao mesmo tempo de relevância extremamente cultural. Isso é que é o grande legado do trabalho de Lamartine. Mas sobre as fotos, propriamente dito, eu não vou ter imagens por causa disso que eu falei antes. E aí, assim, o material fotográfico da minha exposição, ele é um material que reflete muito o impacto dessa forma de ver o sertão, dessa forma de ver o Seridó. E aí eu vou ter fotos que foram feitas logo nas minhas primeiras imersões no Seridó, porque eu sou carioca e eu vim criança para cá, sou mais nordestino do que carioca, na realidade. Mas eu vim criança para cá e os primeiros momentos que, pelo fotojornalismo, eu tive o contato com o sertão, vão constar ali nas minhas fotos. Então, tem mais ou menos 20 anos de imagens feitas do sertão. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse apanhado, algumas eu fiz uma imersão realmente mais atual, com o objetivo de mostrar, de falar sobre a narrativa que eu percebo na obra de Lamartine, e em outras obras, são obras que eu fui lá no meu arquivo, no apanhado, e diz, olha, isso aqui tem Oswaldo Lamartine antes mesmo de eu ter o primeiro contato com ele, né? Para você ver como esse sertão é pujante, né? Como num dos meus textos eu vou falar que aquele sertão que não era meu, porque eu não sou um sertanejo, né, passa a me habitar, né? Porque é isso que acontece quando a gente encontra o sertanejo, quando encontra o sertão. Ele passa a habitar o espírito da gente, né? Bacana, Valdemir. Então, encerrando o nosso bate-papo, agradecendo aqui Bruno Mariano, Vladimir, foi muito bom. E eu convido a Academia Potengiense de Letras, através da sua presidente, professora Mariquinha, que possa, por favor, dar início a esse bate-papo. Tá. Pronto, então fazemos uma pausa e logo em seguida retornaremos. Boa, obrigado, Expedito.